paz do Senhor, meus amados. Nós vamos ler a palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 9, verso 35 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles e pregando o Evangelho do Reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Nós estamos vivendo um momento na história que nós podemos chamar de um momento ímpar, algo que jamais esperávamos que fosse acontecer, pelo menos por enquanto, mas que são sinais que estão presentes na palavra de Deus. Tudo que nós temos visto que está acontecendo hoje, a palavra de Deus ela já nos alerta há muito tempo. E nós devemos estar atentos para aquilo que a palavra de Deus ela tem para falar ao nosso coração. O interessante é que muitas vezes nós ficamos na dependência do homem. E o que significa ficar na dependência do homem? É esperar o que a pessoa vai falar para mim. Quer seja bom, quer seja ruim, mas eu fico na dependência de ouvir algo de alguém. Quer seja da parte de Deus, quer seja um conselho, quer seja uma atitude ou algo que eu preciso para a minha vida, eu sempre, ou às vezes o homem ele sempre fica nessa dependência. Mas nós já falamos aqui e vamos repetir, o homem ele precisa aceitar o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aceitar é receber aquilo que nos é dado. E Jesus ele foi nos dado gratuitamente. Quando ele veio a este mundo, se fez homem durante o seu ministério. Inclusive o texto que nós lemos aqui foi durante o ministério terreno de Jesus, nós vamos voltar para ele. E Jesus ele foi levado a uma cruz, ele morreu e ressuscitou. Então esse Jesus hoje ele nos é ofertado gratuitamente. Todo aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Então, aceitar Jesus é receber a Jesus na sua vida. Ah, mas eu já tenho Jesus, eu já aceitei Jesus na minha vida. Aí essa palavra, aceitar, ela vai um pouco mais além. Aceitar também é admitir. E aí as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Porque admitir é reconhecer no seu coração, na sua vida, e externar e testemunhar daquilo que Deus ele foi capaz de fazer no seu ser. Então hoje eu admito que Jesus ele é meu único e suficiente Salvador. Então você que diz que um dia aceitou o Senhor Jesus na sua vida, será que você é capaz de admitir também que esse Jesus ele faz parte da sua vida, que ele é seu Salvador, que você acredita naquilo que Deus ele veio fazer aqui, que você acredita que Jesus ele veio a este mundo, que Jesus é o Filho de Deus? Será que você tem admitido isso? E será que você é capaz de admitir isso? Porque tudo isso faz parte do aceitar Jesus. E em terceiro, nós podemos dizer que aceitar Jesus é andar em conformidade, mas andar em conformidade com a sua palavra, é respeitar aquilo que Deus ele deixou para nós, de Gênesis a Apocalipse, toda a palavra. E o que eu tenho visto muito hoje são pessoas que têm esquecido a palavra de Deus na sua totalidade. Ela tem separado textos para si, ela tem separado o Novo Testamento do Velho Testamento, mas se assim fosse da vontade de Deus, a palavra que chegaria para as nossas vidas hoje seriam fragmentos
daquilo que era realmente necessário para nós. Mas Deus, Ele nos deu a palavra. E a palavra, as Escrituras, elas nos revelam que Jesus é a palavra. Então, de Gênesis a Apocalipse, eu tenho Jesus revelado. Eu tenho o Senhor Jesus se manifestando através da sua palavra para as nossas vidas, nos dando entendimento, nos dando admoestação, nos dando consolo, nos dando palavras que são para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, para o nosso consolo, gozo, conforto e tudo mais aquilo que nós precisamos. Então, quando você aceita Jesus, você precisa aceitar esse pacote, porque esse pacote ele não vem separado. Você tem que receber a Jesus no seu coração, você tem que admitir que você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e externar isso. E ainda por cima você precisa andar em conformidade com a sua palavra, porque é através da palavra de Deus que nós seremos julgados. Jesus ele disse que ele não veio a esse mundo para julgar, mas nós somos sendo julgados pela palavra. E conforme nós falamos no curto tempo na qual o Senhor Jesus ele viveu no seu ministério terreno, a palavra nos fala que Jesus ele percorria todas as cidades e aldeias. Então o Senhor Jesus ele não se esqueceu de ninguém. Ele ia nas grandes cidades e ele ia nas pequenas aldeias. Não importava para ele, porque o Senhor Jesus ele não faz distinção do homem. Perante Jesus, todo ser humano ele é igual perante Deus. Então Jesus ele visitava as grandes cidades e visitava as pequenas aldeias. E a palavra continua nos falando. E ele ensinava na sinagoga deles. Jesus ele ensinava dentro dos templos. Jesus ele ensinava dentro da igreja deles, para que aquele povo ele pudesse entender aquilo que era a vontade do Pai para a vida do homem. Jesus ele não veio, Jesus ele não veio para deixar de cumprir a lei, mas Jesus ele cumpriu toda a lei. Mas Jesus ele queria dar um novo entendimento, porque ele era o Messias, na qual o povo ele estava esperando. Mas por causa da hipocrisia, por causa da materialidade, o povo ele foi incapaz de reconhecer em Jesus o Cristo, o enviado, o Messias, aquele na qual as Escrituras, desde Gênesis até hoje, nos falam acerca do nosso Salvador. Então Jesus ele pregava para essas pessoas, fariseus, hipócritas. Então Jesus ele ensinava a este povo. O Senhor ele não esqueceu de ninguém. Ele ia nas cidades, ele ia nas pequenas aldeias, ele ensinava dentro dos templos, e a palavra continua nos falando, e pregava o Evangelho do Reino, ele pregava as boas novas, ele pregava a respeito da salvação, daquilo na qual o Senhor Deus o instruiu para que ele viesse pregar. E ele nos deu um grande mandamento, é amar a Deus acima de todas as coisas. E um novo mandamento vos dou: ama ao teu próximo como a ti mesmo. E o Senhor Jesus, ele pregou por onde quer que fosse, por onde quer que ele estivesse andando, seja na cidade grande, seja na aldeia, seja para os fariseus, dentro dos seus templos, amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo. Esquecer o amor pelas coisas terrenas, porque as coisas terrenas elas vão passar. Tudo que está neste mundo é passageiro. A palavra nos fala que é um ponto ligeiro. É como uma névoa que surge pela manhã e quando nasce o sol, rapidamente ela se vai. E aqui, o texto que nós estamos lendo, a palavra ela continua falando conosco. E Jesus ia curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo.
Não havia enfermidade que o Senhor Jesus não era capaz de curar. Ele curou o cego de nascenças, Ele curou a mulher do fluxo de sangue, Ele curou cegos, Ele curou leprosos. E no Evangelho de João, no seu último versículo, a palavra nos fala que se pudessem ser escritos livros a respeito dos feitos de Jesus, a palavra nos fala que cuido que nem o mundo todo poderia conter-se os livros que ali seriam escritos. De tão grande foi a obra na qual o Senhor Jesus ele realizou em tão pouco tempo no nosso meio. Porque Jesus ele passava pelas cidades, pelas aldeias, pelas sinagogas, ele pregava o Evangelho, ele ia curando, e aqui nos fala também que ele foi curando as moléstias do povo. E quando nós falamos de moléstia, nós podemos traduzir aqui nesse sentido para inquietação. E é o que nós temos mais visto hoje, a inquietação do coração do homem. A inquietação do coração do homem por saber o que vai acontecer amanhã. A inquietação do homem por não ter a certeza de que amanhã será um dia melhor do que foi hoje. Pela certeza de que amanhã poderão vir grandes adversidades e ele não ter uma estabilidade para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para poder criar os seus filhos, muitas vezes com conforto, com aquilo que ele deseja, fazendo planos, porque esses planos eles podem se tornar frustrados pela inquietação e pela falta de expectativa no que vai acontecer. E aqui o Senhor Jesus também, através da sua palavra, é por isso que nós precisamos focar bem na palavra, conhecer a palavra de Deus, para que nós não erremos. Eu lembro um dia que eu estava voltando de viagem e conversando a respeito das coisas de Jesus, e uma pessoa enfaticamente, ela me falou: olha, esse assunto eu acredito que seja assim. E eu falei: mas por que você pensa que é assim, se na palavra de Deus ela nos fala isso e ela nos leva a pensar algo diferente? Não, porque no seminário que eu fiz, dentro da igreja que eu frequento, dentro daquilo que são os planos que nós temos estudado lá, nos fala dessa forma. Então eu acredito naquilo que foi pregado lá dentro. Então aqui nós podemos ver que o homem ele tem um erro muito grande de querer confiar no homem. A palavra nos fala: maldito é o homem que confia no homem. Então eu não posso crer na palavra que você, pastor, está pregando agora para nós. A palavra na qual nós estamos pregando, ela tem que ser confrontada com a própria palavra. Então, se você está escutando essa palavra, depois que você acabar de escutar ela, um conselho que eu te dou: pegue a palavra de Deus, leia os textos que aqui foram lidos, confronte e veja, analise, para que você possa ter uma experiência com Deus, para que você não possa mais viver da experiência dos outros, mas você possa viver daquilo que realmente Deus ele tem para falar no seu coração. Eu vejo hoje as pessoas correndo de um lado para o outro, confiando em pessoas de um lado, confiando em pessoas do outro, colocando pessoas acima de tudo, dizendo que aquelas pessoas vão ser pessoas que vão ser capazes de resolver os problemas, as adversidades na qual nós estamos passando, as enfermidades na qual nós temos enfrentado, a inquietude que há no meu coração de não ter uma certeza pelo dia de amanhã. E Deus nos ensina que nós não devemos ficar preocupados com o dia de amanhã, porque cabe cada dia o seu mal. Então nós temos que viver o hoje, despreocupado com aquilo que vai acontecer. Nós temos que viver hoje, mas viver dentro daquilo que é a vontade de Deus para as nossas vidas.
Nós precisamos compreender que o amor de Deus, ele excede e transcende todo o entendimento humano. Então, nós precisamos compreender que esse Jesus que veio neste mundo, ele deixou um grande ensinamento para nós. E a palavra ela continua a nos falar, no verso de número 36 do Evangelho de Mateus, capítulo 9, nos fala assim: e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Jesus ele teve compaixão da multidão, porque eles andavam como ovelhas sem pastor. Era como se não tivessem pessoas para instruir o povo de Deus segundo aquilo que é a vontade de Deus, segundo aquilo que é o ensinamento de Deus, segundo aquilo na qual Deus ele deixou para nós. Hoje nós vemos pessoas, ao invés de estarem pregando a palavra de Deus, estão preocupados com política, estão preocupados em obter sucesso na sua vida empresarial, estão preocupados em fazerem acordos, estão preocupados com o seu eu, em se saciar daquilo que são coisas que vão levar para prazeres que são para essa própria vida. E o Senhor diz que nós não pertencemos a este mundo, porque Deus ele foi preparar morada para que nós pudéssemos também morar na eternidade com Ele para todo sempre. Então tudo aquilo que você faz e que você acha que é bom, saiba de uma coisa: tudo que você está fazendo aqui neste mundo ele é passageiro. A vida ela é passageira. E nós só vamos conseguir entender isso quando nós passamos por certas adversidades das nossas vidas. Quando nós chegamos bem perto da morte e Deus vai e nos resgata e fala: olha, meu filho, a vida não é como você pensava, não. A vida é segundo aquilo que é o meu plano, para que você possa entender que a sua morada ela não é aqui, mas a sua morada é comigo para todo sempre na eternidade. E nada se compara às adversidades na qual nós temos enfrentado aqui, elas não se comparam ao grande amor de Deus, aquilo tudo que Deus ele tem preparado para nós. Tudo isso que nós estamos passando aqui ficará no esquecimento, porque o que Deus tem preparado para nós ele é muito maior. O amor de Deus, ele excede e transcende todo o entendimento humano. E o que nós estamos querendo falar aqui essa noite, essa tarde, é que você possa compreender que Jesus, através do seu exemplo, ele teve compaixão do povo. Como ele nos fala através de uma parábola, onde um pastor, ele tinha 99 ovelhas, 100 ovelhas, e 99 e uma tinha perdido, e 99 ele deixou no aprisco e foi buscar uma que havia se perdido. E ele vai, ele encontra aquela ovelha e ele traz em seus ombros gostoso e coloca ela novamente junto no aprisco. Quem sabe você é uma ovelha dessas que se perdeu, que não tem mais dado importância. Você um dia aceitou o Senhor, você admitiu, você estava andando em conformidade, mas você largou tudo isso por conta das coisas desta vida. Quem sabe você largou tudo isso porque você não aguentou as adversidades, você não aguentou as enfermidades, você não aguentou a inquietação do seu coração. Quem sabe você está vivendo por um milagre. Quem sabe você não tem um recurso para colocar dentro da sua mesa. Quem sabe você não tem um recurso para estar arcando com as responsabilidades dentro de casa, com suas contas. Nós não sabemos, mas o Senhor Jesus ele veio para nos ajudar em todas as nossas questões, porque essa briga não é contra a carne nem contra o sangue. E nós vamos ver isso lá no livro de Efésios capítulo 6, verso de número 11 em diante. E assim nos diz a palavra do Senhor: revestei-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue,
mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firme. Então aqui o Senhor ele nos ensina que a briga na qual nós estamos travando hoje não é contra a carne nem contra o sangue. E muitos têm se apegado a isso. Têm achado que a luta na qual nós estamos enfrentando é uma luta terrena. Então, quando nós nos preparamos para essa luta, nós nos armamos. Mas quais são as armas que nós nos baseamos? É o recurso que eu tenho? São as minhas amizades? São os patrimônios na qual eu consegui adquirir durante a minha vida? Ou só a sua força de vontade e coragem, porque você não tem nenhum desses e você confia em si próprio? Mas Deus aqui ele está nos mostrando que essas adversidades, que essas lutas, que essas enfermidades e tudo aquilo que está acontecendo nos cenários de todos os tipos, isso não é uma briga contra a carne nem contra o sangue, mas é uma briga espiritual. E a briga espiritual, ela se vence no mundo espiritual, através da oração, através da obediência a Deus, através da leitura da palavra, através do homem consagrar a sua vida a Deus e enfrentar essas lutas. Eu fico vendo hoje como é que o ser humano ele é capaz de pensar. Tudo aquilo que foge da normalidade dentro da nossa vida ou dentro do nosso ser, do dia a dia, é uma luta pela vida. Tudo aquilo que foge da normalidade. Eu tenho uma vida na qual eu estou programado para viver e vivo bem dessa forma. Então, se vem alguma anomalia ou se vem algo que não está em conformidade, então a minha vida ela entra no modo de sobrevivência, onde eu vou lutar pela minha vida, para que aquilo volte novamente a ter a normalidade na qual eu queria que estivesse. E muitas vezes nós não conseguimos. Nós não conseguimos porque tem coisas que fogem ao nosso entendimento. Tem coisas que nós não conseguimos explicar. Tem coisas que nós não conseguimos, através do nosso ser físico, ou através dos nossos recursos, ou através de qualquer que seja o objeto que nós possamos ter para nos alicerciarmos, para vencer essa anomalia, nós não conseguimos, porque não temos força. Mas aqui o Senhor Jesus, ele se faz presente nas nossas vidas, para dizer: olha meu filho, eu sou contigo. Eu sou o seu pastor e nada te faltará. Assim como foi com aquela ovelha que ficou perdida e foi encontrada por esse bom pastor, assim também são as nossas vidas, é a sua vida. Se você se perder, saiba que esse bom pastor ele vai atrás de você. Se você está enfermo, saiba que esse bom pastor ele vai cuidar das suas enfermidades e em nome de Jesus você vai ser curado. Se o seu coração está inquieto e você não consegue vencer essa inquietude, porque grandes são os pensamentos que atormentam a sua mente, principalmente quando você vai deitar, vai colocar a sua cabeça no travesseiro e que você começa a pensar se as coisas da sua vida elas vão dar certo, se a sua família vai vencer, se você vai vencer, se os planos na qual você está fazendo vão estar em conformidade com aquilo que você quer. Mas o Senhor te diz que Ele está no controle de todas as coisas, mas para isso você precisa buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. O povo de Deus, ele precisa se unir em oração. O povo de Deus, ele não precisa ir para as ruas, gritar, achar um lado, levantar uma bandeira. O povo de Deus, ele já tem a bandeira do Evangelho. O povo de Deus, ele já tem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Naquele na qual nós podemos
depositar toda a nossa confiança. É aquele que tem curado enfermidades, é aquele que tem te resgatado, é aquele que tem ressuscitado dos mortos. Eu tenho visto isso nos últimos tempos, pessoas que entram dentro do hospital sem fôlego de vida, pessoas que são taxadas como mortas, e de repente elas tornam a vida. E é Deus te dando a oportunidade para compreender que Ele é o seu Deus, que Ele tem feito isso por você. E qual é a nova vida que você vai levar agora diante desse Deus Todo-Poderoso? Mas eu não consegui compreender a Deus ainda, eu não consegui compreender por que eu preciso sofrer tanto. A palavra do Senhor em Romanos, capítulo 5, verso de número 2 em diante, ela nos fala algo muito interessante. Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 2 até o verso 4, aqui nós vamos ler. Pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação ela produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porque quanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Muitas vezes é necessário passarmos por tribulação, porque a tribulação ela produz a paciência. A paciência ela produz a tribulação produz a paciência a esperança, e a experiência a esperança. Então, quando estamos passando por tribulação, a tribulação nos traz paciência. E há um verso interessante na palavra de Deus que fala assim: esperando com paciência alcançou a promessa. E para eu ter paciência, para eu alcançar a promessa de Deus, eu preciso passar por uma tribulação. E que tribulação é essa? É fazer a vontade de Deus na minha vida. A tribulação na vida do homem nada mais é do que o homem sendo tratado por Deus. É Deus colocando as coisas nas nossas vidas em ordem. Muitas coisas Deus ele quer colocar em ordem para que Ele possa se manifestar como nosso Deus, como nosso Senhor. Ah, mas eu não aceitei o Senhor como meu Deus. Eu não quero aceitar o Senhor como meu Salvador. Eu estou ouvindo essa palavra, mas eu ando conforme o meu entendimento, conforme a minha razão. Então, você vai andar segundo aquilo que você tem plantado. Será que você tem plantado coisas boas? Se você tem plantado coisas boas, você vai colher frutos bons. Se você tem plantado coisas ruins, você vai colher frutos ruins. Então, o que você tem plantado na sua vida? É o que você tem colhido hoje. Faça uma retrospectiva, faça uma linha do tempo da sua vida para ver se as adversidades na qual você está enfrentando hoje, se elas não estão relacionadas com algo que você fez lá atrás. Mas Deus ele está nos dando, através dessa dificuldade, dessa tribulação, a oportunidade de nos arrependermos e de nos reconciliarmos com o nosso Deus, para que não entremos em questões loucas, para que não queremos justificar aquilo que está acontecendo conosco, mas que nós possamos descansar em Deus e esperar com paciência, porque a paciência vai produzir a experiência, e a experiência a esperança, e a esperança não produz dor. Então, o que Deus ele está querendo nos mostrar
é que Ele tem cuidado das nossas vidas. Aquelas pessoas na qual Deus Ele teve compaixão, nós devemos ter compaixão do próximo também. Quantas pessoas hoje estão passando por grandes momentos de dificuldade, quer seja ela mais abastada, quer seja ela mais simples, todas estão passando por grandes momentos de dificuldade, dentro da sua casa, dentro da sua família, nas suas vidas pessoais, nas suas vidas conjugais, com os seus filhos, com os seus queridos, com as pessoas que gostam, com suas empresas, com seus negócios. Mas o conselho de Deus é: não confie no homem, confie em Deus. Coloca a sua esperança em Deus, coloca a sua esperança no Senhor, Deus Todo-Poderoso. Buscai primeiro o reino de Deus, nós já falamos aqui, mas nós vamos repetir. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. E você que é um servo de Deus, espera em Deus, volte-se para Deus, começa a orar mais, começa a ler mais a palavra de Deus, começa a consagrar a sua vida mais ao Senhor, porque a palavra de Deus nos fala lá no livro de Números, capítulo 10, que o povo de Deus, quando ele estava em volta do arraial, do tabernáculo, Deus ele ordenou que fossem feitas 2 trombetas de prata batida, para que aquelas trombetas elas tocassem e em cada toque o povo pudesse estar atento à ordenança na qual Deus ele tinha para a vida do seu povo. E hoje eu faço uma pergunta para você, e essa pergunta se estende para mim: será que nós temos ouvido o toque da trombeta? Será que nós temos ouvido o toque da trombeta, que é Deus nos chamando para nos reunirmos, para partirmos, para adorarmos, para consagrarmos? E interessante que tinha uma trombeta que ela tocava para a reunião dos príncipes do povo de Deus. E o que nós temos visto hoje, que os príncipes, o povo de Deus, eles não têm escutado essa trombeta. Os príncipes do povo de Deus, eles estão afastados, eles estão guerreando um contra os outros. Eles entram nos seus respectivos locais, através das suas mídias, através das suas instituições, porque aqui não estamos falando de igreja, porque a igreja ela é invisível. Nós não conseguimos identificar a igreja, porque a palavra de Deus fala que dentro da igreja há trigo e há joio, então você não tem como identificar aquele que é trigo ou aquele que é joio, mas nós temos, através da nossa fé, como identificarmos que a nossa vida ela está em conformidade com a palavra de Deus. Que aqueles que andam pela fé, buscando as coisas de Deus em primeiro lugar, jamais serão confundidos. Que aqueles que têm proclamado o Senhor Jesus como único Deus e Salvador da sua vida, jamais serão enganados. Então, há uma trombeta que chamava o povo, os príncipes do povo de Deus a estarem reunidos. E o que eu estou vendo é que o povo de Deus, o príncipe do povo de Deus, tem reunido grupos em favor daquilo que é o seu interesse, é a sua vontade, é a sua razão, levando o povo de um lado para o outro. É por isso que eu convoco o povo a ler a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus, a não ficar dependendo do homem trazer a informação de Deus para a sua vida, mas você precisa ir direto na fonte. Você precisa orar a Deus, porque quando você ora a Deus, quando você fala com Deus, a oração é falada. Você precisa falar com Deus. Deus ele fala com você através da sua palavra. Qualquer que seja a sua questão, qualquer que seja o seu questionamento, coloque perante o altar de Deus. Não deixa que os pensamentos, que as adversidades, elas venham dominar a sua mente, mas que a sua mente seja dominada pelo amor de Deus, pela palavra de Deus, por tudo aquilo que Deus ele quer te revelar, ele quer se mostrar para você. O povo de Deus, os príncipes, o povo de Deus precisam estar unidos nessa hora em oração. Precisa haver um grande clamor, precisa haver uma grande
momento de oração, de dedicação, em que o povo de Deus precisa estar atento a isso. O povo de Deus não tem que estar aí correndo atrás de pessoas. O povo de Deus tem que estar de pé diante da presença de Deus, clamando em comunhão, uma só voz, um só clamor. Senhor, abençoa o teu povo. Senhor, abençoa a nossa nação. Senhor, cura os enfermos. Senhor, abençoa os oprimidos. Senhor, retira as moléstias, retira a inquietude que está no meio do teu povo. Senhor, não deixa que os mais humildes venham a sofrer. Senhor Deus, que eles tenham alimento à mesa. Senhor Deus, que eles tenham um sustento, que eles tenham direito, recurso à saúde. E em nome de Jesus, que o Senhor cure as enfermidades. E você aí que está ouvindo essa palavra, se há uma enfermidade na sua vida, na sua casa, de um ente querido, ore a Deus em oração, crendo de todo o seu coração e diga: Senhor Jesus, cura a minha família, cura a minha vida, cura a enfermidade dessa pessoa que eu amo. Em nome de Jesus, Senhor, faça isso. E o Pai que está nos céus, Ele vai atender a sua oração. E você vai ver o milagre de Deus se manifestando na sua vida. Porque o Senhor Jesus, Ele veio para se revelar a nós todos os dias, por amor às nossas vidas. Agora, não adianta eu orar a Deus sem confiar em Deus. Eu tenho que orar a Deus e confiar em Deus, e acreditar em Deus, e saber que Deus, Ele vai ouvir a minha oração, e que Ele vai curar, que Ele vai transformar. Muitos foram os sinais na qual Deus Ele operou aqui no nosso meio. Muitos são sinais que eu tenho de pessoas que estão sendo curadas porque colocaram a sua vida dedicada a Deus em oração. E um corpo, uma igreja tem clamado a Deus, e Deus tem atendido a oração do seu povo. A oração do justo vale muito seus efeitos. Então, o príncipe do povo de Deus e você precisam ouvir qual é a trombeta que está tocando neste momento. E para poder ouvir as trombetas que estão tocando, nós precisamos estar atentos, com os nossos ouvidos limpos, prestando atenção naquilo que é celestial. Se eu estiver voltado para aquilo que está aqui nessa terra, para as coisas materiais, eu não vou conseguir ouvir a voz de Deus. Mas eu preciso estar com a minha mente, com o meu ser voltado para aquilo que era espiritual, para que Deus Ele possa falar a minha vida, para que Deus possa me consolar. Deus Ele nos deu muitos recursos e nós devemos fazer uso desses recursos, mas nós devemos buscar a Deus acima de todas as coisas. Lá em Números 11, continuando dentro do livro de Números, capítulo 11, a palavra de Deus fala que o povo, quando estava cativo no Egito, eles receberam um grande favor de Deus. E Deus os retirou com mãos fortes, braço estendido daquela escravidão, daquele jugo, e trouxe eles para debaixo da tua proteção, para diante da tua presença. E Deus estabeleceu no meio daquele povo um lugar na qual Ele habitaria, do ladinho ali, perante, do lado, para que o povo pudesse ter acesso a Ele a hora em que precisasse. E aquele povo, ele era suprido todos os dias com um maná na qual Deus ele enviava dos céus. Mas num determinado momento, aquele povo, ou alguns daquele povo, eles começaram a reclamar, começaram a questionar que não havia carne, e eles sentiram saudades das coisas passadas, da cebola, dos pepinos, da carne, do peixe, e começaram a questionar perante Moisés. E Deus, ele se entristeceu com aquilo, e ele enviou o alimento para o povo, alimento esse que fartou e enjoou aqueles que comeram. Mas depois disso veio sobre eles um juízo, porque eles não foram gratos a Deus.
E o interessante é que o ser humano é um ser que ele é um ser que tende a ser ingrato, de se conformar com as coisas e de não querer mais aquilo, porque aquilo já não é mais novidade. E quando aquilo deixa de ser novidade, ele não quer saber mais. Jesus, ele faz nova todas as coisas. Todos os dias nós temos algo novo na presença de Jesus. E na presença de Jesus nada se torna velho, porque Jesus, ele faz nova todas as coisas. Então, se você está questionando porque a sua vida não anda em conformidade, as coisas não estão indo bem, você é uma pessoa queixosa, rancorosa, que vive reclamando daquilo que foi feito, do que você passou, daquilo que você viveu, que hoje você não vive mais aquilo que você tinha no passado, saiba de uma coisa: Deus não se agrada disso, mas Deus, ele quer transformar o seu coração, porque foi para isso que o Senhor veio, para nos abençoar, para nos dar amor, para nos dar paz, para nos dar alegria na qual nós precisamos. Então, entregue o seu coração ao Senhor, entregue a sua vida a Deus, confessa que Ele é Deus, anda em conformidade com a sua palavra e não deixa que as coisas dessa vida venham te abater. Mas se no momento em que você se encontrar inquieto, busque a Deus, ore a Deus, clame a Deus, esteja de pé diante de Deus. E aqui eu faço uma convocação para o povo de Deus. Vamos orar pelo povo. O povo está sofrendo, o povo está sem direção, porque muitos têm pregado segundo a sua própria vontade. Vamos deixar isso de lado e vamos pregar a palavra de Deus, porque é essa palavra que vai nos levar para morar com o Senhor para todos sempre na eternidade. Crê no Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele é a palavra. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, mas aquele que não crê será condenado. Que Deus, ele possa nos abençoar. E eu volto aqui a falar ao seu coração: se você está passando por um momento de grande aflição, de grande dificuldade, coloque nas mãos do Senhor. Deixa que Deus, ele haja em favor da sua vida. Se reúna com o povo de Deus, peça ao povo de Deus para te ajudar em oração. Mas se nada disso acontecer, saiba de uma coisa: o Espírito Santo, ele tem intercedido por nós com gemidos inexprimíveis. E esse gemido e essa oração, ela tem subido até o altar de Deus. E Deus, pela sua infinita graça e misericórdia, ele vai te abençoar. Arrependa-te. Arrepender-se é deixar o caminho na qual você está andando e andar no outro caminho na qual Deus, ele está te mostrando, para que você vá bem, para que a sua família vá bem, para que aqueles que estão perto de você também possam ser agraciados com o amor e com a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Que essa palavra possa ficar guardada nos nossos corações. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, antes de encerrarmos, e pedirmos a Deus que Ele venha consolar-nos e curar todas as enfermidades. Soberano e eterno Deus, Tu és nosso Pai que estás nos céus, e nessa hora, Senhor, nós oramos a Ti e pedimos uma bênção para o Teu povo na face da terra. Que o Senhor venha suprir as suas necessidades. Em nome de Jesus, o Senhor venha curar as suas enfermidades, aquilo que é a inquietude dos seus corações, o Senhor venha também curar, transformar, libertar. E aqueles, meu Deus, que têm passado por grandes aflições, supra, meu Deus, a necessidade física, supra a necessidade, Senhor Deus, de alimento, de estarem conseguindo arcar com seus compromissos, que os seus negócios, meu Deus, o Senhor venha abençoar, para que o Teu nome venha a ser ricamente glorificado. Apresentamos ao Senhor as nossas vidas e pedimos que o Senhor venha nos abençoar, segundo a Tua infinita graça e misericórdia. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com a paz de Deus e saiba que o Senhor,
Ele ama as nossas vidas. Amém?